O nosso primeiro comentário é o do Michel Cambrainha, grande professor aí de matemática, grande colega. Reparei que fazes o número 2 de baixo para cima. Legal. Esse comentário, as pessoas podem se perguntar, mas isso vale uma discussão sobre esse comentário? Não é nenhuma pergunta. Michel não tá, só quis fazer uma observação de algo que ele achou curioso. Mas vale um comentário sobre a questão do ensino, né? Michel não é a primeira pessoa que repara isso. O professor Antônio Amaral, grande colega também, professor de matemática aí, que assistiu também o vídeo, fez o mesmo comentário e vários alunos já perceberam isso. E isso me remete a uma questão interessante, né? Como é que as pessoas conseguem reparar que eu escrevo 2 de baixo para cima e não de cima para baixo, como a maioria das pessoas? E, aliás, já me disseram que não é só o número 2, né? Que vários números eu escrevo diferente. Depois vocês me dizem o que eu faço diferente em cada um deles. 0, 1, 2, 3, 4, 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Tá? A questão aqui, né, é a seguinte: eu provavelmente perdi as aulas. Eu me recordo que eu cheguei a perder umas aulas quando eu estava ainda na alfabetização. E eu acho que foram justamente as aulas em que a professora ensinou a escrever os numerais, né, os algarismos. E provavelmente tive que, observando os números, encontrar um caminho para escrevê-los, né? Mas o que vale a discussão não é só esse fato, escreve desse jeito, isso é curioso. Não, não é isso. O que vale aqui um comentário é o quanto o nosso ensino ele é uniformizante, né? Quanto ele preza pela uniformidade, que todos façam as coisas do mesmo jeito, da mesma maneira. O quanto o nosso ensino ele ainda tem pouco espaço para diversidade. Quer dizer, você observa que se não houvesse tanta uniformidade assim, não seria tão comum as pessoas repararem o modo como eu escrevo o 2 de baixo para cima. Isso é muito, a meu ver, assim, uma coisa muito curiosa, né? Porque a gente precisa de mais espaço para diversidade na sala de aula. E eu quis começar também por esse comentário, porque essa vai ser a proposta dessas quartas da matemática aqui. A proposta da quarta da matemática é que eu não fique simplesmente respondendo diretamente às questões que vocês enviarem. A questão é essa, é só fazer isso aqui e acabou, vamos para o próximo. Não é fazer um vídeo curtinho, pronto e acabou. Eu não quero também obrigar vocês a escutarem aquilo que vocês não querem. Por isso é que eu vou, como eu já disse, colocar o tempo em que eu vou responder cada questão. Mas eu quero discutir cada questão com profundidade. Eu quero correlacionar aquilo que está sendo visto, a resposta dessa pergunta, com outras coisas interessantes, né? E eu acho que isso a gente precisa mais no nosso ensino. Quer dizer, pegar uma questão de matemática, por exemplo, e ao invés de resolver 20 questões de matemática com meus alunos, eu mostrando para eles como fazer, vamos pegar uma questão de matemática e vamos discutir diferentes formas de resolver essa questão, diferentes formas de pensar. Deixa os alunos tentarem resolver e vamos ver qual foi a ideia que surgiu e que partiu de cada um deles. O nosso ensino hoje ainda é muito centrado na figura do professor. E isso é um problema. E eu não estou aqui demonizando a aula expositiva, ela tem o seu valor. Mas será que a maioria das nossas aulas precisa ser expositiva? Ou mesmo considera uma aula, será que a aula inteira precisa ser expositiva? Eu não posso ter uns 20 minutos
para uma parte expositiva e o resto, eu estou pensando aqui numa aula longa, né? 2 horas, etc. Vamos pensar uma aula mais curta, então. Pegar um pedacinho curto mesmo da aula para explicar uma ideia para os alunos e depois deixar os alunos trabalharem, né? Principalmente na nossa área da matemática, a gente ainda centra demais as aulas na gente. Eu não estou imune a isso, não. Eu ainda centralizo muito minhas aulas em mim e tenho procurado, ainda com muita dificuldade, de trabalhar isso em mim, né? E por que eu estou batendo aqui nessa tecla, né? Da questão da importância de que a aula seja centrada no aluno e não no professor. Porque, a meu ver, essa ideia é um dos fatores que justificam falas do tipo... Vamos pensar agora nessa situação da inclusão, né? Hoje em dia a gente tem tentado, por exemplo, trazer para a sala de aula alunos com necessidades especiais, para que eles façam parte desse ambiente da sala de aula, né? Eles não fiquem excluídos, isolados do restante da sociedade. E às vezes o professor, que não teve preparo para isso, porque isso é novo para todo mundo, né? Ele se coloca atrás do discurso: poxa, eu tenho 40 alunos na minha turma, às vezes até mais, né? Tenho 40 alunos na minha turma e, digamos, um aluno cego. Como é que eu vou largar os outros 39 alunos para cuidar desse aluno cego? Mas veja que, por trás desse discurso, que inicialmente parece bastante coerente, né? Você tem um paradigma por trás, essa ideia de que é o professor que conduz a aula, o professor é o centro do processo, né? Porque é o professor que tem que largar os 39 para ir dar conta daquele. O problema aí é que a gente está pensando ainda pensando nessa aula expositiva. Se a gente tivesse aulas em que o professor viesse da casa dele, pensando em que atividades os alunos vão executar, são os alunos que vão acabar conduzindo a aula. E aí você vai ter vários grupos executando diferentes atividades, ou a mesma atividade, enfim, e aquele aluno cego, ele vai estar incluído dentro de algum grupo, e os colegas vão servir também de suporte ali para a aprendizagem dele. Não fica tudo centralizado na figura do professor. Então a gente precisa começar a repensar todo esse paradigma de educação que a gente traz nas nossas mentes, na nossa cabeça. Se a gente quiser realmente que o processo de inclusão se concretize. Paulo Freire foi muito feliz quando ele colocou, eu lembro que tinha essa frase na biblioteca da Universidade Estadual do Oeste do Pará, onde eu fiz a minha graduação, né? Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Então, a gente precisa entender que na sala de aula, cada aluno também é um potencial professor, né? Eles podem se ajudar e nós podemos aprender com eles, né? Então, essa é a discussão que eu queria fazer, né? Sobre essa discussão da uniformidade que é excludente e que passa por essa brincadeira de escrever o 2 de baixo para cima. Bem, vamos à próxima pergunta.